Amém. Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabes que és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Carta, uma das 7 cartas que João, na visão do arrebatamento da ilha de Patmos, traz. E esta carta foi endereçada realmente a uma igreja histórica, específica, uma igreja existente realmente em Laodiceia. Porém, esta carta ela tem o seu teor profético e ela abrange todos. Por exemplo, profecias a respeito da nação de Israel não ficaram mortas com ele. Israel se tornou símbolo da igreja. Então nós vemos que as profecias elas recebem uma nova vida e vão atravessar as fronteiras do Antigo para o Novo Testamento. Vários fatos acontecem assim, e estas cartas que foram endereçadas a essas igrejas especificamente, porém não ficaram mortas na visão ou no tempo destas igrejas. Não é à toa que são 7 cartas. Todas as igrejas na face da terra, toda a organização que se chame igreja, ela vai estar enquadrada em uma das situações reveladas nestas 7 cartas. Nestas 7 igrejas aqui especificadas, nós vemos que tem 2 que não recebem repreensão. As outras 5 precisam se corrigir de alguma coisa, precisam se arrepender de alguma coisa. E aqui, esta igreja aqui, de Laodiceia, Jesus manda através de João esta revelação e diz ao anjo da igreja, quer dizer, a liderança daquela igreja, porque nós vimos na simbologia que anjo é símbolo de lideranças espirituais também. Então, Jesus está falando a liderança e vai descrever um monte de problema dentro da igreja. Então, Jesus queria uma mudança geral. Ele queria uma mudança que alcançasse todo mundo. Para que isto acontecesse, ele só poderia falar com a liderança. Às vezes, algumas pessoas entram em contato comigo e nitidamente se vê nas palavras da pessoa que ela está com o objetivo de tentar mudar a cabeça do seu pastor. Ela está com o objetivo de um membrozinho de uma igreja de 100, 200, 1000 pessoas, ela acha que ela pode mudar a visão geral dentro da igreja. Isso é inútil, inútil, inútil. Membro de igreja não muda a cabeça de liderança, não adianta que não muda.
Só Jesus Cristo pode mudar a cabeça de uma liderança, ou melhor, só Jesus Cristo pode dar essa chance para que uma liderança mude. O membro da igreja, por mais que ele seja cheio do Espírito Santo, transbordante, conhecedor de toda a verdade e de todos os mistérios, ele não muda a cabeça de uma liderança. Mas tem gente que acha que pode. E aqui você vê que Jesus manda uma carta direto para a liderança. Essa carta chegou na mão do líder. Se ele não mudasse, a igreja continuaria com a visão errada. Porém, existe ainda um escape. Não existe? Claro que existe. A busca de Deus não é individual? É, e nós vamos ver isso. Porém, Jesus está querendo uma mudança radical a nível geral. Então, essa mudança radical só poderia vir através da liderança. É assim exatamente que acontece. Você vê que houve um movimento aí, que já está praticamente sumindo, chamado G12. O G12 ele não começou catando, minando um membro aqui, um membro ali. Não, ele entrou através da liderança, dominou várias igrejas e acabou a história. A visão, quando ela vem através de liderança, da liderança da igreja, porque é Deus mesmo que institui a liderança, ela acontece rapidamente. Quando um rei perverso dominava em Israel, o povo logo estava cheio de problemas. Mas quando um rei justo dominava, o povo como um todo, a nação, usufruía dessa justiça desse rei, da integridade dele. Então, aí Jesus está dizendo, isso diz o Amém. Quer dizer, aquele que encerra todas as coisas. Testemunha fiel e verdadeira. Quer dizer, Jesus está dizendo, eu sou testemunha fiel e verdadeira. Por quê? Porque ele vê tudo. Ele vê tudo, ele sabe, ele é o testemunha ocular, ele é o onisciente. Tudo que a gente faz, seja em cima dos telhados ou debaixo da cama, ele está vendo tudo. Nada escapa, ele é fiel testemunha. E quando chegar naquele grande dia do tribunal, vamos assim imaginar, em que, se Jesus se apresenta como uma testemunha para nos justificar, estamos bem. Mas se ele se apresentar como uma testemunha para nos condenar, acabou, encerrou a história. A palavra dele é fiel, é credibilizada. O que ele diz, está dito. E ele falou, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu e diante dos seus santos anjos. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu e diante dos seus santos anjos. Ele é fiel testemunho. O que ele fala está dito. Ele é o Amém, ele não é o princípio, o fim. O que ele resolver está resolvido. Seguindo o texto, ele diz, para esta igreja, né? Para esta liderança, para esta igreja, eu conheço as tuas obras. Tu não és frio, nem é quente. Quem dera, ou seja, eu preferia que você ou fosse frio ou quente. Mas porque és morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quer dizer, por que essa igreja, esta liderança, transformou a igreja em algo morno? E Jesus está demonstrando essa palavra horrenda a respeito desta mornidão. No texto a seguir, qual é a visão da igreja? Qual é a visão da liderança? Eu sou rico, eu não tenho falta de nada, eu não preciso conquistar nada, eu já estou bem, eu estou estabelecido. Aí Jesus diz assim, está morno, perdeu o fervor. Uma igreja naquele tempo, com o evangelho mal começando, e já tinha gente acomodada. O mundo ainda para conquistar com a pregação do evangelho, e já tem igreja dizendo, eu sou rico, eu estou abastecido, eu não tenho falta de nada, eu estou bem. Ele está morno. Por que ele está morno? Porque conheceu a palavra e retrocedeu
na visão que deveria seguir adiante. É o chamado prevaricar, não levar o plano de Deus adiante. Ele está morno. Ele saiu, aqui o contexto é sair do estágio quente, porque era igreja, e retroceder, esfriou, por isso se tornou morno. E Jesus está cobrando, diz assim, olha, na situação, do jeito que você está se tornando uma coisa horrenda. Porque, irmãos, o que acontece? Quando estamos quentes, acabou, estamos quentes, estamos na obra. Quando estamos frios, significa que temos aí uma grande chance de Deus nos sacudir e nos esquentar. Mas quando está morno, é comodismo. Perdeu a noção das coisas, esteve envolvido e se acomodou. É isso que você, examinando o texto, vai ver nesta igreja. Não era uma igreja? Se era uma igreja, era quente. Se começou como igreja, começou quente. É uma igreja que com grande expressão a história mostra. E está dizendo que eu não tenho falta de nada, quer dizer, uma igreja que houve conquistas, conquistou várias coisas. A visão que Jesus está dizendo dessa liderança, eu não tenho falta de nada, eu sou rico, eu estou abastecido. Então ele está acomodado. O que não pode acontecer, meu irmão, com as nossas vidas jamais. Tem nesse mundo alguém que precisa ouvir de Cristo? Então eu não posso nem pensar em diminuir a minha caminhada, pensar em diminuir a minha força na pregação do Evangelho. Ah, mas eu já preguei para aquele vizinho, ele não quis ouvir. Meu irmão, muda de estado que você vai ter outros vizinhos que querem ouvir. Vai buscando a direção de Deus. Se Deus pode contar contigo, a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é como vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Ou seja, aonde precisar que alguém pregue o Evangelho, se você tem Evangelho na sua vida para pregar, Deus vai te enviar. Agora, mas aonde eu moro, todo mundo já ouviu de Cristo, ninguém quer dar ouvido. Isso não é motivo para você se acomodar. Além das fronteiras, tem vidas que precisam ouvir do Evangelho. Olha para a África, olha para Portugal, um monte de gente rica a caminho do inferno. Então eu não posso perder, eu não posso me amornar, eu tenho que ser sempre quente, pronto a desfazer as obras do diabo, pronto a orar pelos enfermos, pronto a desafiar Satanás para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor. Se eu não entrar na guerra, se eu não desafiar o diabo, ninguém verá que meu Deus é poderoso. Só se reconhece um exército como poderoso quando ele entra para a batalha e vence. Aquele exército é poderoso. Assim é Jesus e o diabo. Só dirão que Jesus Cristo é poderoso quando você expuser a sua vida para que ele demonstre o poder e a glória dele. Não tem motivo para sermos acomodados, e esta igreja está terrivelmente acomodada. Pois dizes, rico sou, abastado, não preciso de coisa alguma. Tu não sabes que tu és um infeliz, um miserável, um pobre, cego e nu. Ou seja, qual é a visão que a igreja está tendo? A melhor visão possível. E qual é a visão que Jesus Cristo está tendo? A pior visão possível, a ponto de dizer, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, muitas vezes acontece isso com a igreja, com as lideranças. Eles olham para um patrimônio natural e acham que acabou. Deus está na vida deles porque estão conquistando coisas naturais. Eu já recebi oferta de vários terrenos que as pessoas se prontificaram a me dar, passando de papel, indo registrar em cartório, com tudo, e eu não quis. Não quis e não quero nada que Deus não diga que é para mim. Não quero. Mas outros estão pegando essas coisas, inclusive muitas das que eu não quis, outros pastores espertos, que também não era direção para a vida deles, para o ministério deles, pegaram das pessoas e estão dizendo que Deus está operando no meio deles. Por quê? Porque pegaram um terrenozinho. Que miséria, que desgraça. Medir o poder de Deus por conquista dessas terras, isso é impossível. O poder do meu Deus não pode ser medido pelas possessões da terra. Jesus Cristo recusou a oferta dos reinos do mundo. Se aquilo significasse poder de Deus, ele teria aceitado a proposta do diabo.
mas ele demonstrou que a adoração a Deus estava acima de todas as coisas. Aquilo sim era símbolo de comunhão com Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que é o ouro? O Salmo vai dizer que a palavra de Deus é como ouro, refinada, depurada. Aí está dizendo, compra isso de mim. Ou seja, quem volta para a palavra, volta para o primeiro amor. Compra isso de mim, ouro refinado no fogo. Compra a minha palavra. De mim só sai o quê? Palavra. De Jesus só sai o quê? Palavra. Ele mesmo se chama pelo verbo divino, palavra de Deus. Então o que ele tem para nos dar? Palavras. Está dizendo, compra de mim. E ele ainda vai dizer, vestiduras brancas. O que são as vestiduras brancas? Andar em justiça, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O que é a nudez? Ausência da graça divina. Então, vai ser manifesta a vergonha da nudez desta igreja, desta liderança. Porém, a visão deles não é essa. Irmão, como é que está a sua visão? Eu tenho ido na igreja toda semana. Não, eu não estou perguntando do seu corpo físico por onde tem andado. Eu estou perguntando da sua visão. Não, pastor, não falta um culto. Eu não quero saber da sua presença física. Eu quero saber realmente como está a sua visão espiritual. Você é daqueles que olha, não, eu tenho um trabalho, eu tenho uma casa, eu tenho um salário bom todo mês, pronto, Deus está na minha vida. Não foi o bastante para esta igreja, para esta liderança. Não foi isso que Jesus considerou. Ele considerou que mesmo tendo tudo e não tendo falta de nada, era o quê? Era um miserável, era cego. Cego como? Cego de quê? Ele era cego? Não, ele era cego o quê? Espiritualmente, porque Jesus depois vai dizer assim, eu tenho colírio para abrir os teus olhos. Que colírio é esse? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Este é o colírio que nós precisamos. O colírio espiritual é a palavra de Deus. Não é esse mercenarismo de algumas igrejas aí, hipócritas, que têm distribuído o colírio ungido para ter visão espiritual. Não é nada disso, inclusive se baseiam nesse texto. O colírio é a palavra esclarecedora que você recebe na intimidade, quando você aceita o projeto de Deus para a sua vida. Esse é o colírio. Jesus está dizendo assim, olha, você está dizendo que tem tudo, você é farto, você está em abastança, mas a verdade é que você não está enxergando, você é cego. Quando eu pingar do meu colírio nos teus olhos, aí os teus olhos vão abrir, aí você vai entender que eu estou dizendo que você nada tem, nada é um miserável, é um nu, e não está enxergando isso. Por isso eu pergunto, como está a nossa visão espiritual? Irmãos, às vezes temos que repetir coisas tantas vezes, que eu chego ao ponto de orar. Mas Jesus, de novo eu tenho que falar isso? Mas Senhor, às vezes tem fitas aí que a gente repete a mesma frase tantas vezes, e eu vou repetir mais uma coisa, irmão, para você, agora. Não ouses pensar que pelo fato de você ter o seu emprego, o seu negócio, o seu salário garantido, a sua casa, a sua família numa aparente paz, não ouses pensar que simplesmente por isso Deus está na sua vida, porque tem gente vivendo muito melhor do que você e nem por isso Deus está na vida deles. Às vezes Deus está muito mais na vida de quem está vivendo em tormento. Quer uma prova? Olha para Jó. Quer outra prova? Olha para José. Quer outra prova? Olha para Daniel. E Deus estava na vida desses homens de uma maneira sobrenatural.
Então, meu irmão, eu pergunto, como está a sua vida? Ah, pastor, eu estou na igreja. E daí? Isso não justifica. Como está a sua visão? Quem sabe se nessa noite, no espiritual, Deus realmente não pingue um colírio no nosso espírito, para nós enxergarmos o que verdadeiramente é e o que não é. Depois no verso 20, Jesus vai dizer assim: olha, eu estou à porta e bato, dá para abrir essa porta aí? Onde é que Jesus estava nessa igreja? Do lado de fora, batendo, e a igreja está dizendo o quê? Eu sou rico, eu não tenho falta de nada, eu estou abastecido. E onde está Jesus? Tem gente aí dentro que possa abrir essa porta para mim? Olha o verso 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Será que tem alguém aí querendo me ouvir? E abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Outro detalhe, essa liderança se arrependeu? Não sabemos, a história termina aqui. Essa igreja voltou a ser aquilo que Deus queria nas mãos de Deus? Eu não sei, a história termina aqui. Fica a advertência que vai servir para todas as gerações. Mas, no verso 19 diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Antes de Deus condenar, meu irmão, Ele sempre traz uma palavra. Já houve pessoas que chegaram neste lugar, que eu vi palavras serem entregues da seguinte maneira: olha, você já era para ter baixado a sepultura, mas Deus te livrou para hoje você chegar aqui. Deus marcou esse dia contigo para te dizer assim, assim, assim: arrepende-te, daqui para frente não tem mais livramento. É assim que acontece. Deus nunca desce o machado na raiz da árvore sem primeiro avisar. Deus levantou João Batista avisou e disse: agora está posto o machado na raiz da árvore, porque eu já falei. Eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou o prenúncio do profeta Isaías. Agora o machado está posto na raiz da árvore. O aviso foi dado. Se corrigiram? Não. Vem Jesus e arrancou a figueira, amaldiçoou a figueira, que representava a nação de Israel, que ouviu a pregação de João Batista. Detalhe, esta igreja aqui não continua a história dela, não sabemos se arrependeu ou se não se arrependeu. E pelo jeito, essa liderança não se arrependeu. Por quê? Conhecendo um pouco do ser humano, quando o ser humano coloca o seu ninho no alto, na sua visão miserável, de cego e de nu, quando acha que ele tem os seus recursos e que nada mais ele precisa, ele começa a ficar cego, achando que Deus está na sua vida por causa dos bens materiais. Meu irmão, dificilmente o cidadão se arrepende. As riquezas realmente cegam. Jesus falou: não podeis servir a Deus e as riquezas. E você vê que esse homem aqui, essa liderança, essa igreja, ela está servindo as riquezas. Jesus está enfatizando o pensamento deles: eu não tenho falta de nada. E descreve aqui coisas materiais. Ah, vocês têm ouro? Não, vocês têm que comprar ouro de mim. Vocês têm vestes bonitas? Não, vocês têm que comprar vestes de mim. Entende? Então essa igreja aqui, se arrependeu, foi um verdadeiro milagre, porque normalmente as lideranças, quando conquistam muitas coisas, dificilmente se arrependem. Mas Jesus deixa uma palavra poderosa, em que ele diz assim: eu estou à porta e bato. Está à porta de quem? Da igreja, como um todo, mas ele bate. Mas ele leva a questão para o individual. Ele diz: se alguém. Ele não diz se todos ouvirem a minha voz e abrir a porta. Ele diz se alguém. Ele começa a querer agora, já que não está podendo tratar no coletivo, ele parte para o individual. Se alguém, individualmente, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua. Já que eu não posso entrar na igreja, eu vou entrar na tua casa e vou te conquistar.
deixa a liderança cair, tu não cai, eu tenho uma obra contigo, tu serás um líder, eu estou tratando contigo pessoalmente. Se alguém ouvir a minha voz, se eu conseguir tirar desse sepulcro aí que está sendo essa igreja, pelo menos uma alma, eu vou me revelar onde? Eu não posso me revelar na igreja, mas eu posso revelar na intimidade do teu quarto. Este é um Deus tremendo, este é um Deus apaixonante. Por isso, não há desculpa. Não, mas o meu pastor não tem essa visão, deixa ele cego, nu, desgraçado, ser vomitado. Vai para a intimidade do teu quarto e você vai ver que Jesus tem uma visão para te dar. Não, mas eu estou tentando mudar a cabeça do meu pastor, está perdendo tempo, cabeça de liderança não é mudada por membro, o menor não pode mudar a cabeça do maior, historicamente, espiritualmente, isso está escrito, e liderança é maior que o membro. Alguém tem dúvida disso? Miriam e Moisés, Mical e Davi, não precisa citar. Então, irmão, ele ainda vai continuar dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Vencedor da onde? Nessa igreja morta? Mas ele está mostrando que ele trata individualmente. Então, se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, você vai ser um vencedor e você vai se assentar comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas ele não está escrevendo para uma igreja só, mas a palavra é profética. E igreja, a parte de ser uma organização, ela é cada um individualmente. A igreja na Bíblia, ela tem esses dois sentidos. Quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, ele está falando que ia edificar uma organização, um organismo vivo sobre a terra, e ao mesmo tempo, ele, pela declaração de Pedro, ele está dizendo também que trataria como igreja cada um individualmente. Essas duas concepções existem quanto à questão da fundação da igreja. E aqui Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem aí é a igreja? Todos nós somos, individualmente. Então, meu irmão, tem ouvidos para ouvir? Às vezes as pessoas só têm ouvidos para ouvir essas coisas aqui que essa outra igreja tinha. A riqueza da terra, os bens da terra, estou abastado, não preciso de coisa alguma e nem de Deus. Porque onde é que ele estava? A porta, lá fora, batendo. Então, meu irmão, mais uma pergunta. Jesus Cristo está na sua vida? Não está na porta batendo? Ele realmente está na sua vida? Ele já entrou em sua casa? Tem ceado contigo e você com ele? O que é esse estar na casa e cear? É ter comunhão. Quem tem comunhão, ouve Deus. Quem tem comunhão, recebe a direção de Deus. Você está num labirinto, está perdido, não sabe o que fazer, está faltando a direção para a sua vida, então Deus ainda não está na sua vida, pelo menos como deveria estar. Tem pessoas que já vieram neste lugar, microempresários, depois de perder tudo, uma mulher, perdeu tudo, irmão, chegou aqui e achava que simplesmente a gente ia orar para Deus devolver tudo. Pensa que isso aqui é macumba, né? Vamos fazer um trabalho para você conquistar tudo de novo. Ao contrário, diz assim, minha irmã, esquece o que você tinha, aguenta a prova. E a pessoa cheia de orgulho e vaidade, eu cá comigo, essa prova ainda vai longe. Quando viu que nós não apoiávamos a visão mercenária, fez as malas e foi embora. Sinceramente, já foi tarde, meu irmão, porque a nossa visão é que uma ovelha negra põe um rebanho para ser manchado, e nós precisamos zelar pelo rebanho de Jesus Cristo, que não é nosso, é dele,
e ele vai pedir contas a qualquer momento, nós sabemos disso. Então, qual a sua visão? Riquezas? É isso que vai dizer que Deus está na sua vida? Para esta igreja, não, as riquezas não significavam para Jesus que ele estava naquele lugar, mas ele estava à porta. E que você guarde com muito carinho o verso 20: eis que estou à porta da igreja, estou batendo, mas se alguém individualmente ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei aonde? Na casa. Já que eu não posso entrar na igreja, eu vou entrar na casa, eu vou entrar em você e cearei contigo. Então, irmão, a grande pergunta repetida: você está na igreja como uma questão física? Imagina os membros desta igreja, vamos tentar imaginar os membros desta igreja, quando encontravam pela rua alguém: irmão, você é membro de onde? Eu sou membro de Laodiceia. Quem é Laodiceia? Laodiceia tem tudo. Laodiceia tem rádio, tem televisão, Laodiceia tem gráfica. Laodiceia é a igreja da hora, é a igreja da moda e do momento, não é isso? Tenho tudo, eu não tenho falta de nada. Laodiceia é poder de Deus puro. Olha as conquistas de Laodiceia. Aí Jesus olhava e dizia assim: cadê as conquistas dela? Eu não estou... Entende? Então a nossa pergunta é: qual a visão que você tem andado? O estar na igreja não é o bastante, não é o bastante, mas o estar com a visão correta, este é o bastante. Às vezes nós começamos a caminhar, e eu me preocupo muito com isso. Esta é a minha constante oração: Deus, não me deixe enveredar por caminhos parecidos. Às vezes as coisas parecem. Tem crente por aí, meu irmão, como eu vou repetir isso, eu não sei por que eu tenho sempre que repetir isso. Tem crente que tem tudo aparentemente. Depois de tudo que a pessoa tem, carro, casa, emprego, tudo, filhos estudando na faculdade, ele se acha o crente mais abençoado. Quando você vai conversar com ele de Bíblia, ele te diz na cara assim, que não tem tempo para ler Bíblia, mas ele olha para tudo que ele tem e diz: eu estou bem, eu estou abastecido, eu estou enriquecido, eu tenho dinheiro de sobra para pagar faculdade para os meus filhos, curso de informática, se meu filho quiser fazer medicina, eu pago o curso de medicina para ele, eu tenho 3 empregos, eu viajo o Brasil inteiro, eu ganho muito dinheiro, mas eu não tenho tempo para ler Bíblia. Jesus está olhando o quê? Miserável, desgraçado, cego, nu. Compra de mim ouro refinado no fogo, compra colírio para você ver o caminho que você está andando. Então, meu irmão, não esqueça, sem ilusão neste lugar, sem ilusão. Eu estou na igreja, para quê? Para ser salvo ou condenado? Amém? Então, querido, atente para isso. Uma era a maneira como a igreja estava se vendo, a liderança estava se vendo, e outra era a maneira como Jesus estava vendo. Nós precisamos ver como Jesus vê, e para isso só entrando no seu quarto, fechando a porta e falando com Deus. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.